palavra do Senhor, e eu gostaria de, no tempo que nos resta, olharmos para essa data a qual comemoramos, né? É comemorada a Páscoa, e eu penso que, né, cada vez que comemoramos a Páscoa, ou o Natal, alguma data importante, é uma ótima oportunidade, sabe, para fazer o quê, irmãos? Para relembrarmos a história. Né? Quando eu estava no seminário, uma das matérias que não me lembro mais o nome, mas uma das atividades era nós fazermos uma tabela de todos os feriados, de todas as festas que Deus havia instituído para Israel. O povo de Israel, Deus estabeleceu algumas festas, né, que nós podemos chamar de feriados, e cada um desses momentos, Deus disse, esse é o momento para. E aí tem várias coisas, né? Uma das questões a qual nós vamos olhar e ver é que o Senhor institui este momento essa festa, este feriado chamado de Páscoa. Então, quando nós estamos hoje, né? Que dia que é hoje? 5 de abril, comemorando a Páscoa, nós temos aí uma ótima oportunidade para juntos olharmos para a palavra do Senhor e aprendermos e relembrarmos e reenfatizarmos o que a Bíblia, não a mídia, não a cultura, não o mundo capitalista, mas o que a Bíblia diz sobre o significado da Páscoa. Eu sei que nós vivemos em um país, né, onde quando se fala esse assunto, este nome, Páscoa, automaticamente na nossa mente já vem outras coisas, né? Até a pequenininha, a Rebequinha, né, com 2 aninhos e meio, esses dias nós fomos ao mercado, e ela viu alguns, né, ovos de chocolate pendurado ali, e ela falou, pai, Páscoa, né? Páscoa, falando, por quê? Porque é isso que nos é transmitido, é isso que a cultura, a mídia, os meios de comunicações, né, e dessa vez acho que se deram mal, porque eu acho que os preços de chocolate acho que foi lá para cima, né? Mas nós temos uma noção do que está envolvido a Páscoa para o mundo, porque nós fazemos parte deste mundo, e um mundo capitalista, cada oportunidade transforma-se em uma oportunidade para faturamento. Né? Mas juntos, irmãos, nós temos aqui a oportunidade de olharmos para a palavra do Senhor e olharmos o que ela diz sobre o que é a Páscoa. Então, abra a sua Bíblia para Êxodo, capítulo de número 12, enquanto você localiza o texto aí, deixe-me contextualizá-lo. Tá? Êxodo é o livro que vai narrar a saída do povo de Israel do Egito. O povo de Israel está por cerca de 430 anos no Egito. Uma boa parte desse período, o povo de Israel passou a ser escravizado, subjugado, maltratado, e o povo se volta para Deus em clamor, em pedido de socorro e misericórdia, e o Senhor atende o clamor do povo. Deus havia estabelecido que um dia os descendentes de Abraão, de Isaque e Jacó, que são os israelitas, agora escravos no Egito, um dia eles estariam em uma terra que Deus já havia lá atrás estabelecido como propriedade de Israel. E este chegou, irmãos, o momento em que Deus irá tirar o povo de Israel do cativeiro egípcio. O povo está enfrentando um momento muito difícil, um momento onde, escravizado, o povo não suporta mais, porém o Senhor lembra-se da sua promessa. O plano do Senhor é que neste momento da história, o povo de Israel saia do Egito. Então, liderados por Moisés,
Deus está já por várias vezes dizendo a Faraó: deixe o meu povo sair para que me adorem no deserto. E Faraó está do lado de cá dizendo: não deixo, não permitirei. Faraó trava um braço de guerra, né? Uma queda de braço contra Deus, e Deus já, por 9 ocasiões, por 9 oportunidades, Deus demonstra o seu poder e a sua ira sobre o Egito, sobre Faraó e sobre os deuses do Egito, mas Faraó ainda continua endurecido, dizendo: eu não libertarei, eu não permitirei que o povo saia para adorar esse Deus, afinal, quem é o Senhor? Foi isso que Faraó fez. Então chegou o momento em que Deus irá mandar a última praga, o último julgamento, o último juízo sobre o Egito. E esta será a morte de todos os primogênitos. Deus disse que, determinado momento da noite, Ele iria enviar um anjo da morte, e esse anjo iria tirar a vida de todos os primogênitos na terra do Egito, desde animais até seres humanos. E aí Deus está falando sobre isso com Moisés, com o povo de Israel, e nós vamos perceber que está aqui sendo estabelecido o que nós podemos chamar, a partir do próprio texto, de Páscoa. Talvez você ouça isso e diga: rapaz, tem a ver esse negócio de Israel, do Egito e de anjo de morte? Ora, vamos ler o texto juntos? E aí você tira aí as suas observações. Na medida do possível, vou tentar explicar, ajudando o entendimento. Capítulo 12 de Gênesis, versículo de número 1, nos diz assim. Êxodo, obrigado. É Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano e sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Neste dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou o cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nesta mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição
apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos, de todos os primeiros machos, dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos o privilégio de poder abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra, como já feita mais do que uma vez hoje, mas neste momento agora para ouvir a mensagem do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que este seja um tempo de compreensão, de entendimento, e por isso precisamos de que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e lance luz à nossa mente para que possamos compreender esse texto. Me use como um instrumento nas Tuas mãos para que a Tua palavra seja melhor compreendida e aplicada. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, um texto bastante claro, um texto que já conta para nós esses detalhes tão importantes e que irá dar aqui para nós o entendimento, de muita coisa, e eu gostaria de destacar alguns fatos importantes. E aqui o povo de Israel, conforme já disse, está no Egito, está vendo o agir do Senhor já por algumas ocasiões. Deus já havia enviado pragas de rãs, as moscas, a água do rio Nilo já havia se transformado em sangue, já havia aparecido piolhos, já havia o povo de Israel visto o juízo de Deus com 9 manifestações diferentes. E aqui permanece o governador do Egito endurecido, dizendo: eu não vou libertar o povo de Israel. Mas é Deus quem está dizendo: eu vou tirar o povo de Israel. Eu vou tirar o meu povo deste lugar, e chegou o dia. Então Deus fala com Moisés, Deus fala com Arão, que são quem está aqui liderando o povo de Israel. E é interessante que o povo de Israel recebe, através de Arão e Moisés aqui, a mensagem de que o calendário deles seria repaginado. Já pensou, hoje nós estamos aqui em 5 de abril de 2026. Já pensou se fôssemos nós nesse momento, com esse acontecimento? É como se Deus estivesse estabelecendo o seguinte para nós: olha, esquece onde nós estamos cronologicamente falando. O que já passou, o que está por vir, para o povo de Israel, para vocês, a partir de hoje, a partir deste acontecimento, este não será, eu estou só fazendo uma analogia do que nós estamos vivendo, este não será o início do 4º mês do ano, esse será o início do 1º mês do ano. Este acontecimento, ele redefiniu o calendário judaico. E Deus não apenas diz que será o 1º mês do ano, como também Deus diz que eles iriam celebrar no começo desse mês um sacrifício. Um momento de adoração para com o Senhor, onde o povo de Israel iria seguir algumas orientações. A primeira vez em que isso aconteceu foi lá no Egito. Este será a última noite, esta será a última noite que o povo de Israel irá passar no Egito. E Deus já está aqui dando uma riqueza de detalhes, e Deus diz o seguinte, que no 10º dia deste mês, então no dia 10 do 1º mês, desse que seria redefinido, o povo iria separar um cordeiro, separar um cabrito.
Então, escolhendo esse cordeiro, Deus diz, deve ser um cabrito sem defeito algum, e deve ter 1 ano de idade. E este cordeiro ficaria, reservado até o 14º dia do mês. Ou seja, por 4 dias, o cordeiro ficaria preso em um lugar onde ele recebia ali a água, o alimento, onde os cuidados para com aquele cordeiro deveria ser, manual e constante, não era um animal solto no pasto. E este já era um momento de preparação dos corações e da mente do povo de Israel, que no 14º dia daquele mês iria sacrificar o cordeiro, iria matar o cordeiro. Cada família deveria fazer isso. A orientação é que, existindo uma família pequena, que não desse conta de comer um cordeiro ou um cabrito naquela noite, então ele deveria se juntar com outra família, repartir esse cordeiro, porque a ordem é, não deve sobrar. Se acaso sobrar, deve ser queimado, não deve ficar aí, deve ser queimado no fogo. O cabrito deveria ser assado, não cozido, não feito de outra forma, mas assado. E ainda para o acompanhamento, Deus diz, deve existir ervas verdes amargas. Então, interessante, nós observarmos tudo isso, porque aqui Deus está estabelecendo muito mais do que uma redefinição do calendário, muito mais de um acontecimento de saída do povo de Israel do Egito. Aqui existe, irmãos, um apontamento para o futuro. Aqui existe, alguns fachos de luz que são projetados para o futuro, onde nós iremos perceber logo mais daqui um pouquinho o que o Novo Testamento também irá falar sobre a Páscoa, o que é a Páscoa. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, especificamente para esse texto, e nós vemos aqui Deus estabelecendo o que é a Páscoa, qual que é o significado da Páscoa para o povo de Israel? Qual que é o significado de Páscoa que a palavra do Senhor irá dizer que é? O significado da Páscoa, irmão, significa que o povo seria libertado do Egito. A palavra Páscoa significa libertação. Aí nós vimos aqui, já contextualizei vocês, e o texto está narrando, está estabelecendo o que iria acontecer, e de fato aconteceu. O povo de Israel, ele irá sair do Egito, será liberto pelo Senhor. E existe aqui alguns detalhes que eu gostaria de começar a explorar. É interessante que quando nós nos reunimos para fazer uma refeição, se tem uma coisa que é inimiga de um tempo de comunhão e refeição, é pressa, não é verdade? Não dá para comer com pressa, não é legal, a gente não gosta disso, a gente já não gosta de começar atrasado e muito menos de, tem 5 minutos para comer, vamos comer. Esse negócio é chato. Apesar de alguns comer mais rápido que o outro, naturalmente, eu sou desses que piscou, eu acabei meu prato de comida ali e já era, Então, não tem muito dessa, não. Tem que mastigar 20 e tantas vezes. Quem que mastigar 20 e tantas vezes? Perdeu o gosto da comida para mim, mas não vem ao caso. Mas o que o texto diz para nós aqui é o seguinte. O texto diz que o povo de Israel deveria matar um cordeiro, assar o cordeiro, preparar com ervas amargas, e o povo deveria versículo 11. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem. Olha que interessante, irmãos. Eu não sei você, mas algumas vezes já aconteceu da gente tomar alguma refeição, ou lanche, ou almoço, janta, não lembro exatamente, mas assim, terminou, comeu, lavou e
pega a estrada, vamos andar. Não é sempre, né? É raro. Hoje talvez vai ser mais ou menos assim, né? Depois do almoço eu, né, vou descer para Cubatão. O povo de Israel deveria comer já tendo fechado as malas, já preparado tudo. É a última refeição na terra do Egito. E o povo não esperará o sol raiar para que Deus os liberte do Egito. Será naquela noite. Por isso que o texto diz para nós que o povo deveria, para a refeição, se preparar. E o preparativo é: estejam vestidos para a viagem. E aqui é vestidos mesmo, viu, irmãos? Aqui não é, cadê a minha meia, né? Vamos parafrasear, né? As nossas meias que somem, né, homens? Eu não sei o que acontece, somem as meias, e somem as coisas, né? Eu sumi o meu óculos por 4 meses e hoje eu achei ele na gaveta das meias, né? Achei. Olha que coisa, sumiu, né? E some uma coisa, aí de repente a gente vai, né? Olha, eu já revirei, a mulher vai lá e pega, né? Está aqui, está bem aqui. Irmãos, o povo de Israel não era para acontecer isso. Não é para comer e depois procurar onde está o sapato, a meia, não, a escova, né? O estojo de maquiagem da Dona Maria, a israelita, lá no Egito. Não tinha disso, não. Coma, prontos. Está pronto? Está pronto. Então, podemos sair agora. Não, espera, nós vamos comer. Tá? A ideia é, estejam prontos e comam. E aí o texto diz ainda assim, né? De sandálias nos pés e cajado na mão. Está vendo aqui? Não é para procurar a chinela não, viu? Já tem que estar com ela no pé. E o texto diz que deveria ser comido apressadamente. É rápido. Não dá para esperar. Tem gente que, eu não sei como que consegue, tem gente que come, né, coxinha de frango com garfo e faca. Tem. Não estou falando que está certo ou errado, né? Eu sou diferente. Né? Mas não é para demorar. É para comer apressadamente. Por quê? Por quê? Porque o texto vai nos dizer o que irá acontecer. O povo, seguindo as orientações do Senhor para esta data, quando tendo matado o cabrito ou o cordeiro, deveria se pegar um pouco daquele sangue do animal e no batente da porta passar. No batente direito, no batente esquerdo e em cima. Com um pincel, com uma bucha, com qualquer coisa. Marque esta casa. Aqui dentro, à noite, estará sendo realizada a refeição da Páscoa, então marque com sangue na porta. Porque determinado momento da noite, irmãos, o que iria acontecer? Deus iria enviar um anjo, e esse anjo iria ceifar, como de fato a continuidade do texto e dos capítulos aqui vai mostrar para nós, tá? Deus iria enviar um anjo que iria ceifar a vida de todos os primogênitos, todos os primeiros filhos. E o texto diz que aqui também esteve incluído o filho de Faraó. O texto continua, irmãos, e diz o seguinte, que determinado momento da noite, ouve-se gritos desesperados no Egito, onde cada casa que não tinha a marca do sangue, morreu o primogênito. Só que o texto diz para nós que na casa onde a marcação do sangue se fizera evidente, o anjo passando, ele passava por cima, ele passava por sobre esta casa. Ele não entrava na casa, não era ceifada a vida de alguém. Por quê? Porque aqui está uma marca que identifica o povo de Deus, o sangue do Cordeiro. Este é
o significado de Páscoa no Antigo Testamento. O povo de Israel foi liberto do cativeiro egípcio. Isso é Páscoa. Não tem coelho, não tem chocolate, não tem nada disso. Isso é uma invenção nossa, do mundo capitalista. É isso que nós fazemos, é isso que nós embutimos. E aí desejamos Páscoa e o coelhinho está ali, que não tem nada a ver, e o ovo de chocolate para ser vendido e comércio ser girado. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, é isso que nós vemos. Agora, quando a gente faz uma ponte, a gente dá um salto, e não apenas o nosso olhar para sobre o Antigo Testamento, mas sobre o Novo Testamento, sobre este assunto Páscoa. O que o Novo Testamento vai falar para nós? Isso também é interessante e importante, né? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos, sabe o que, irmãos? Sabe o que? A continuidade do que Deus estabeleceu lá atrás. Só isso. Nós temos no Novo Testamento mais luz, maior compreensão. Nós temos no Novo Testamento mais clareza de pensamento, de entendimento, de compreensão. Mas Páscoa no Novo Testamento é o mesmo significado de Páscoa no Antigo Testamento. O que nós temos no Novo Testamento é uma riqueza de detalhes muito maior, que não apenas vai falar que um cordeiro precisaria ser morto. O Novo Testamento já dá o nome do cordeiro. O Antigo Testamento não apenas diz que o povo de Israel estava sendo, o povo de Deus sendo liberto de um cativeiro momentâneo como o Egito, porque nunca mais o povo voltou para o Egito. O Antigo Testamento narra essa história, acabamos de ler, mas o Novo Testamento fala que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue do Cordeiro de Deus nos liberta não do cativeiro egípcio, nós nunca estivemos lá. Não do cativeiro babilônico, como a história de Israel conta, nós nunca estivemos lá. Não do cativeiro de repente, algum tipo de sistema governamental que já tivemos ou podemos estar. Não! O sangue do Cordeiro de Deus nos liberta do cativeiro do pecado. É isso que o Novo Testamento vai dizer para nós. Então, Páscoa no Antigo Testamento, sabe o que é? É a expressão do amor de um Deus que ama e liberta o seu povo. Sabe o que é Páscoa no Novo Testamento? É a expressão do amor de Deus que ama e liberta o seu povo, a igreja. Olha só alguns versículos rapidamente aqui, Gabriel. Ou Felipe, né? Nós temos 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9, nos diz o seguinte sobre o amor de Deus. Nos é dito assim: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que através dele, por meio dele, tenhamos vida. Olha que interessante. Amor não é algo abstrato, né? Eu estou sentindo. O que você está sentindo? Só pode ser amor, mas quem disse que amor é sentimento? Não é disso. Amor é uma emoção, mas quem falou isso? A Bíblia? Não, a Bíblia não fala de amor dessa forma. Nós, de novo, né? Assim como a Páscoa. É coelho, é chocolate. Assim como a Páscoa, nós falamos de amor e atrelamos isso ao nosso sentimento. Estou sentindo aquele negócio, um arrepio por dentro, o negócio. O rapaz ou a moça, quando estão apaixonados, a gente vê a quilômetro de distância, aquela cara de, e a cara de chongo, né? Fica assim, não precisa nem contar. Não precisa contar, a gente já vê. E sabe o que é interessante, né? A gente fala, não tem nada, aqui não tem o quê, rapaz? A gente sabe. Quer ver o pai e a mãe? Claro que sabe. A gente já passou por esse caminho aí, A gente sabe essas coisas. Amor não é isso. Não é isso. Está envolvido emoções, mas amor
Do ponto de vista bíblico, Deus não fez, né, para você. Deus não fez coraçãozinho para você. Deus não mandou emojizinho de beijinho para você. Não. Não. Como que nós sabemos que Deus de fato nos amou? Porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Para que através de Jesus nós tivéssemos vida. Amor é decisão. Amor é algo que se faz pelo outro. Não é o que diz, não é o que sente, mas é o que se faz. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a expressão do amor de Deus para conosco é que um dia Jesus Cristo veio a esse mundo para que através da sua morte nós tivéssemos vida. Esse é o significado de amor. Então, Jesus, conforme João, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, conforme, Hebreus 9, 28, nós vamos ler esse texto, Ele é o Cordeiro Pascal. Então, nos diz assim, Hebreus 9, 28. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar o pecado de muitos. Não foi duas, não três. Jesus não está oferecendo contínuo sacrifício para o perdão dos pecados, mas Jesus Cristo, em uma única oferta, em um único sacrifício, tirou o nosso pecado. E aí o texto diz, Ele voltará, não para tratar dos nossos pecados. Por quê? Porque a sua morte já limpou, já redimiu, já nos purificou. A sua volta para nós não será para tratar dos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Hebreus é o livro que vai contrastar o sistema sacrificial do Antigo Testamento, em Levítico, que Deus havia estabelecido, como o povo se aproximar de Deus, como o povo ter comunhão com Deus, e passava por um sacrifício. Levítico capítulo 1, vai contar toda essa história para nós. Só que Hebreus está dizendo o seguinte, que embora no Antigo Testamento precisava de um novilho, precisava de um cordeiro, nós temos Jesus Cristo, que foi oferecido uma única vez. Jesus, Ele substitui o sacrifício do Antigo Testamento, porque o do Antigo Testamento nunca salvou, e nunca podia salvar ninguém. É isso que Hebreus vai dizer em determinado momento, que o sangue de touros e bodes não purificava ninguém. Apenas, nós temos uma expressão, colocar panos quentes, sobre uma situação. Você coloca, ou às vezes a gente fala assim, vamos colocar uma pedra sobre esse assunto. Você não resolveu o assunto, mas você temporariamente, não quero lidar com isso agora. Ok, é isso que nós fazemos. Então, o que os sacrifícios do Antigo Testamento faziam, era exatamente isso. Eles cobriam os pecados, mas não removia os pecados. Até que o Cordeiro de Deus, o texto não diz o Cordeiro de Deus que cobre o pecado do mundo, não é isso? O que é que João diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o seu sacrifício, remove os nossos pecados. Ele lança para longe de nós, Ele perdoa, Ele purifica os nossos pecados. Então, por isso que Jesus, Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o sacrifício perfeito, para que através do seu sangue, sabe o que aconteceu? É como se a marcação do sangue de Cristo sobre as nossas vidas, fizesse com que o anjo da morte não derramasse sobre nós o juízo de Deus, a ira de Deus. É isso. E olha só o que Paulo vai dizer para a gente concluir. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, e depois o 21 e 22, sobre o que o sacrifício, o que o sangue de Cristo fez
por nós. Dá uma olhadinha. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. O que Jesus fez? O que o sacrifício de Jesus fez? Ele nos resgata. Lembra do cordeiro no Egito aqui? O povo de Israel, a última noite no Egito, o sacrifício proporcionou o quê? O sangue proporcionou a preservação da vida junto com a libertação do Egito. O povo sai do Egito. O que o sacrifício de Cristo proporcionou para nós? Resgate do poder das trevas. Sabe por que muitas vezes pessoas, embora, né, vamos assim replicar a própria fala da pessoa. Sabe por que pessoas, às vezes, mesmo desejando, mesmo querendo, não conseguem viver para Deus? Porque ainda estão debaixo do poder das trevas. Ainda está dominado, aprisionado, acorrentado ao pecado, ao poder das trevas. E aí, como que se liberta disso? Arruma uma lixadeira, arruma uma talhadeira, uma marreta e pica nessa corrente aí. Não. Seria simples, né? Somente o sacrifício de Cristo, somente o sangue derramado na cruz do Calvário é quem tem poder para nos libertar, para nos tirar, conforme o texto diz, do poder das trevas. E aí o que ele faz? Ou fez, conforme Paulo está escrevendo, né? Ele nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Reino das trevas, antes de Jesus, depois do sacrifício de Jesus, depois do pecador crer e arrepender-se dos seus pecados, ele é resgatado. E ele é colocado no reino amado de seu Filho. E é isso. Libertação do cativeiro egípcio. Agora, libertação do cativeiro do pecado, das trevas. E aí o versículo 21 e 22 nos diz assim. Isso inclui vocês. Paulo está escrevendo para a igreja. Vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos. Vocês que dele estavam separados por causa dos seus maus pensamentos e ações. E o 22 diz ainda: agora, porém, ele os reconciliou consigo, por meio da morte do Filho no corpo físico. Sem a morte de Jesus, sem reconciliação. Então o que acontece na cruz não foi uma fatalidade, não foi um mártir sendo morto por sua fé, foi o plano de Deus sendo executado para que o pecador distante pudesse ser resgatado. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Olha o tamanho do benefício do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, irmãos, hoje, nesta manhã de um domingo de Páscoa, nós estamos aqui celebrando, comemorando, alegres, porque um dia esse sacrifício aconteceu. Então, diferente do povo de Israel, no Egito, sacrificava um cordeiro para ser liberto, né, do cativeiro babilônico. O povo de Israel olhava para o futuro. Um dia viria o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado deles, tirar o pecado do mundo. Um dia o sacrifício derramado na cruz do Calvário iria purificar cada um dos israelitas que cria no Senhor. Hoje nós estamos do lado de cá. E para a libertação do cativeiro do pecado, do poder das trevas, sabe o que nós fazemos? Nós olhamos para trás, para o Cordeiro de Deus que já veio, para o Cordeiro de Deus que já derramou o seu sangue na cruz do Calvário e tem o poder de nos tirar do lamaçal de pecado que nos aprisiona, que nos acorrenta.
A pergunta que eu faço para você nesta oportunidade: você que inevitavelmente está do lado de cá, você já olhou para a cruz? Você já, olhando para a cruz, reconhece o seu estado de pecador, com o coração mau, inclinado para o mal, para o pecado? Você reconhece que entre desejos de fazer o bem e a execução do mal, que muitas vezes você diz, eu não queria fazer e eu fiz. Eu falei de novo e eu já tinha prometido que eu não falaria ou faria. Você reconhece que por você mesmo você não consegue essa transformação? Você precisa de poder na sua vida. Esse poder, ele não está em mim, ele não está em você, ele não está em nada à nossa volta, no que diz respeito àquilo que podemos fazer. Esse poder não está em jejuns, esse poder não está em penitência, esse poder não está em autoflagelo. Esse poder está no sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Para aquele que arrependido se volta para o Senhor. Para aquele que arrependido crê em Jesus Cristo, é o que João, coloca aí, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Para aquele que crê em Jesus, olha o que acontece com ele. Mas a todos, ou a cada um que crer, né? Deixa eu ler, eu gosto de interagindo e às vezes eu vou, né, parafraseando o texto e incluindo algumas palavras também, né, mas sempre tentando clarear mais, mas eu vou ler agora. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, e o receberam, e o confessaram, ele, Deus, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é um filho de Deus já? Eu sempre fui. Não, sempre não. Nunca foi, talvez. Porque ser filho de Deus é um direito que é dado. E como que se tem esse direito? O texto diz, quem crê nele. Os versículos anteriores estão falando de Jesus que veio ao mundo. Qual que é a sua condição? O que é a Páscoa para você? A Páscoa, para a Bíblia, é o amor de Deus. É a demonstração de Deus que veio em nossa direção. Nós não sacrificamos mais o cordeiro em obediência à palavra do Senhor. Em obediência à palavra do Senhor, nós voltamos para Jesus Cristo e o adoramos e cremos nele. Ele foi morto, mas ele, conforme o texto que o Rodrigo leu hoje, e as crianças fizeram no Geogral, ressuscitou e está vivo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um domingo de Páscoa, de paz, de alegria, de comunhão fraterna, e que possa ser um tempo de agradecer ao Senhor, porque um dia Ele veio ao mundo. Mas junto com tudo isso, responda para você mesmo, como você tem vivido? Para agradar esse Senhor ou para agradar a si mesmo? Que o Senhor nos fortaleça, para que em cada oportunidade possamos nós viver para agradar ao Senhor. Vamos cantar o hino do hinos de louvor desse cenário? Eu não sei se eu tenho, Giovana. Qualquer coisa eu acompanho na tela aqui mesmo, tá bom? Qual que é o número? 31 do hinos de louvor. Sim, foi por mim. É 31 mesmo? É, hinos de louvor. Qual que é o nome? Sim, foi por mim.